Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Júlio e esse é mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. Dando prosseguimento às leituras obrigatórias do vestibular 2023 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, hoje falaremos sobre esse livro, Coral e Outros Poemas, de Sofia de Mello Briner Andersen. Sofia de Mello Briner Andersen, nesse livro maravilhoso chamado Coral e Outros Poemas, foi uma poetisa portuguesa nascida em 1919 na cidade do Porto, em Portugal, e falecida em 2004. Ela escreveu a sua obra, compõe-se de poemas, contos, ensaios e livros infantis. Durante as décadas de 1960 e 1970, Sofia de Mello Briner Andersen se posicionou politicamente contra a ditadura portuguesa, que foi o movimento, o período chamado de salazarismo, conduzido pelo então ditador português Antônio de Oliveira Salazar. E essa atividade dela não se manifestou, não foi somente nos escritos dela, não foi somente nos poemas, nos ensaios, o que ela escrevia para jornal. Foi também uma atividade política exercida na luta diária, porque ela se candidatou pelo Partido Socialista Português e foi eleita para a Assembleia Constituinte em 1975 e foi deputada durante aquele período em que ela exerceu essa forte oposição que nós vamos ver na sua obra, nas suas poesias, nos seus escritos. Ela tem muitos temas marcantes que foram os preferidos dela de ela explorar na poesia. Nós vamos encontrar como temas marcantes o mar, a religiosidade, a mitologia grega, as cidades, jardins, coisas que ela gostava muito. Então, sempre que vocês encontrarem numa poesia, principalmente para quem vai fazer a prova, algum texto, algum poema com as palavras mar, areia, marinheiro, marinho, praias, ondas, barcos, naus, desconfiem que sempre que poderá, muito provavelmente será da Sofia de Mello Briner Andersen. Como um exemplo dos poemas dela, que fala sobre o mar, eu vou procurar puxar aqui no vídeo um poema de cada uma dessas características. Vamos começar pelo mar. Olha só, mar sonoro. Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim. A tua beleza aumenta quando estamos sós, e tão fundo intimamente a tua voz segue o mais secreto bailar do meu sonho. Que momentos há em que eu suponho seres um milagre criado só para mim. Ela amava o mar e tinha esse dom poético de falar sobre o mar, sobre a coisa. Era muito fã de Fernando Pessoa, tem poemas onde ela menciona a figura de Fernando Pessoa, então bem relacionado com o mar, uma coisa bem portuguesa mesmo. Um outro tema recorrente são as cidades, porque ela vivia nas cidades, mas a relação dela não era assim muito boa com a cidade, ela não gostava, ela preferia o mar, preferia o campo, preferia as montanhas. Então na cidade ela se sentia oprimida, como nós podemos ver aqui nesse poema intitulado Cidade. Cidade, rumor e vai e vem sem paz das ruas, ó vida suja, hostil, inutilmente gasta. Saber que existe o mar e as praias nuas, montanhas sem nome e planícies mais vastas que o mais vasto desejo. E eu estou em ti fechada e apenas vejo os muros e as paredes, e não vejo nem o crescer do mar, nem o mudar das luas. Saber que tomas em ti a minha vida e que arrastas pela sombra das paredes a minha alma, que fora prometida às ondas brancas e às florestas verdes. Outro tema bastante explorado pela Sofia é os jardins. Ela gostava muito de jardins. Eu aprendi vários nomes de flores que eu nunca tinha ouvido falar, porque lendo, não conhecendo, sempre vou pesquisar. Então, alguma estrofe desse aqui, o Jardim e a Noite. Ó. Atravessei o jardim solitário e sem lua, correndo ao vento pelos caminhos fora, para tentar como outrora unir a minha alma à tua, ó grande noite, solitária e sonhadora. Mas, sob o peso dos narcisos floridos, calou-se a terra, e sobre o peso dos frutos ressequidos do presente, calaram-se os meus sonhos perdidos.
Lindo, né? Aqui um outro poema bem pequeno cujo título é Jardim. Alguém diz: aqui antigamente houve roseiras, então as horas afastam-se estrangeiras, como se o tempo fosse feito de demoras. O próximo tema recorrente na poesia da Sofia era a mitologia grega. Então no livro tem vários poemas que falam sobre mitologia, nomes, lendas, mitos gregos, enfim, ela gostava muito desse tema. Nesse poema aqui, Ressurgiremos, ela nos diz: ressurgiremos ainda sobre os muros de Knossos e em Delfos, centro do mundo, ressurgiremos ainda na dura luz de Creta. Ressurgiremos ali onde as palavras são o nome das coisas e onde são claros e vivos os contornos na aguda luz de Creta. Ressurgiremos ali onde pedra, estrela e tempo são o reino do homem. Ressurgiremos para olhar para a terra de frente na luz limpa de Creta. Pois convém tornar claro o coração do homem e erguer a negra exatidão da cruz na luz branca de Creta. Outro tema que ela explora de maneira magnífica é a religiosidade. Olha esse poema, As Pessoas Sensíveis. As pessoas sensíveis não são capazes de matar galinhas, porém são capazes de comer galinhas. O dinheiro cheira a pobre e cheira a roupa do seu corpo, aquela roupa que depois da chuva secou sobre o corpo, porque não tinha outra. O dinheiro cheira a pobre e cheira a roupa, que depois do suor não foi lavada porque não tinham outra. Ganharás o pão com o suor do teu rosto, assim nos foi imposto, e não com o suor dos outros ganhará o pão. Ó vendilhões do tempo, ó construtores das grandes estátuas balofas e pesadas, ó cheios de devoção e de proveito, perdoai-lhes, Senhor, porque eles sabem o que fazem. E também um outro que fala aqui sobre a religiosidade, Caminho do Amanhã. Caminha rente às casas, num dos teus ombros pousará a mão da sombra e no outro a mão do sol. Caminha até encontrares uma igreja alta e quadrada. Lá dentro ficarás ajoelhada na penumbra, olhando o branco das paredes e o brilho azul dos azulejos. Aí escutarás o silêncio. Aí se levantará como um canto o teu amor pelas coisas visíveis, que é a tua oração, em frente ao grande Deus invisível. O outro tema bastante explorado na poesia da Sofia era a política. Ela era engajada nas causas sociais, ela atuou como constituinte, enfim, ela era muito pelo direito social, pela divisão das coisas, tanto é que ela fazia parte do Partido Socialista Português. Então fica bem evidente neste poema esta gente cujo rosto, às vezes luminoso e outras vezes tosco, ora me lembra escravos, ora me lembra reis. Faz renascer meu gosto de luta e de combate contra o abutre e a cobra, o porco e o milhafre. Pois a gente que tem o rosto desenhado por paciência e fome é a gente em quem um país ocupado escreve o seu nome. Em frente dessa gente, ignorada e pisada, como a pedra do chão, e mais do que a pedra, humilhada e calcada, meu canto se renova e recomeço a busca de um país liberto, de uma vida limpa e de um tempo justo. Então ela sempre procurava nos seus poemas também atacar a política da qual ela era contrária. E o abutre, aqui que ela fala, contra o abutre e a cobra, o abutre, pelo menos o abutre eu sei, ela estava se referindo, e era o apelido que dava, o apelido jocoso, ao ditador Antônio de Oliveira Salazar. E aqui tem uma poesia que ela dedica exclusivamente a ele, O Velho Abutre. O velho abutre é sábio e alisa suas penas. A podridão lhe agrada e seus discursos têm o dom de tornar as almas mais pequenas. Ao final da sua vida, já nas últimas entrevistas que ela concedeu à imprensa, um repórter perguntou para ela se ela havia sido feliz. E ela disse assim, olha, a vida não me foi madrasta. Eu tive de sofrer como toda gente sofre. Mas eu nunca fui uma pessoa de me lamentar. Eu sempre aceitei as coisas como elas foram, como elas são. Numa outra pergunta, em seguida o repórter pergunta se ficou alguma coisa faltando, ficou alguma coisa que ela não tenha vivido, que gostaria de ter vivido.
E ela respondeu da seguinte maneira, ela disse que gostaria de ter visto menos diferenças entre ricos e pobres, gostaria de ter visto menos ambição nos ricos e gostaria de ter visto também que as pessoas pobres tivessem mais direitos adquiridos e que o resto me é indiferente, foi o que ela disse. Então esta foi Sofia de Mello Briner Anderson, poetisa portuguesa, falecida em 2004, que tem um livro maravilhoso, é uma poesia muito simples, muito gostosa de ler, um livro que eu recomendo. Eu não conhecia, e conheci porque fez parte da relação da URGS para o vestibular de 2023, e eu fiz esse projeto de ler todos os livros e apresentar todos os livros aqui. Foi uma grata surpresa para mim conhecer essa poetisa. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.